Olá pessoal, hoje nesse vídeo vamos estar falando sobre talvez a cereja do bolo, de todo o nosso trabalho de investigação aqui no canal, que é propriamente a teoria do Tai Chi e Yin Yang e as suas relações, Então a gente vai estar falando o que é o Tai Chi, o que é o Yin Yang, quais as relações que tem entre eles e qual é a sua ideia central, o tema central dessa teoria e como isso se estende para você utilizar na prática do exercício, que é o Tai Chi Chuan, e possíveis extensões desse tema para outras áreas da vida, ok? Então vamos lá para o vídeo. Bom, o nome da nossa arte, Tai Chi Chuan, Chuan aqui significa punho, designa um estilo de arte marcial, é uma nomeação comum na cultura chinesa. Comumente, a gente chama aqui o nosso exercício de Tai Chi ou até mesmo Tai Chi, dependendo da maneira como o ideograma, o caractere chinês passa por um sistema de transliteração para as nossas letras e é muito comum você encontrar a transliteração Tai Chi, Porém, a mais atual e que indica propriamente a pronúncia, é o Tai Chi, ok? Então, o Tai Chi, a teoria do Tai Chi, a gente está falando aqui de duas coisas, Uma delas, a gente está falando de uma unidade, que é um Tai Chi. Então, aquele símbolo, eu vou deixar aqui para vocês, é aquele símbolo que são duas partes, arredondadas, assim como um peixe, branco e preto, com uma bolinha da cor oposta dentro de cada um. Isso indica o que compreende, isso tudo, a circunferência que compreende o todo, esse diagrama, é o Tai Chi. Agora, se você separa dentro do Tai Chi o branco e o preto ali, você vai ter o Yin e o Yang, ok? Até mesmo se você leva de uma maneira mais tradicional, o branco e o preto, ele está ali mais por conta da impressão, do papel no passado, mas existem também teóricos que falam do Yin e o Yang como a água e o fogo, no caso como o azul e o vermelho. Só que isso não saía na impressão, Na impressão preta e branca do passado não tinha isso, Então fica aí uma curiosidade pra gente. Tá bom? Então o Yin e o Yang, são as duas faces de um mesmo Tai Chi. Então quando a gente fala de Tai Chi e Yin Yang, a gente está falando de um, mas a gente também está falando de dois. E aí, o que eu quero dizer com isso? A gente tem uma frase, que pode te ajudar a compreender, que é assim: um se divide em dois e dois se combinam novamente em um. Se você entende o significado dessa frase, fica fácil entender a relação entre Tai Chi e Yin Yang. E para ajudar a entender essa relação, a gente tem que entender também o tema central, que é o equilíbrio, O equilíbrio entre duas coisas que aparentemente são opostas, tendências opostas, divergentes, mas que de alguma forma entram em relação, se complementam, rumo a um equilíbrio. E aí aqui, quando a gente está falando de equilíbrio, a gente não pode isolar uma parte da outra, a gente tem que considerar as duas juntas enquanto uma relação. Só tem equilíbrio quando tem a relação, das duas partes. Então, a gente fala do Tai Chi enquanto uma unidade. E dentro dessa unidade, a gente tem uma dualidade. E se essa dualidade entra em equilíbrio, a gente volta a ter essa unidade. A gente separa didaticamente. Então, nos clássicos do Tai Chi, está escrito lá que o Tai Chi vem de Wu Ji. Wu Ji é um outro termo que fala da vacuidade, da não forma. A gente não vai entrar nisso, eu vou pegar mais a segunda parte da passagem do texto, que fala: o Tai Chi vem de Wu Ji e é a mãe de Yin Yang. Então a gente está falando aqui que o Tai Chi é a mãe de Yin Yang. E aí na cultura chinesa a gente tem essa compreensão, já explicada pelo mestre Yan Jun, que é um mestre de arte marcial chinesa. Ele nos explica que a gente tem esse entendimento, isso é sensível para nós aqui brasileiros, mas a maneira como ele explica, que a mãe vai atrás dos próprios filhos, ela cuida dos próprios filhos. Então, se o filho não é dela, ela não quer saber, vai para o outro. Então, a gente tem aqui a ideia de que o Tai Chi é a mãe do Yin Yang. E aí, o que isso significa? Para você falar do Yin Yang, você tem que identificar a mãe respectiva a eles. Por exemplo,
Tai Chi é o assunto, é o tema, né? Eu vou dar o exemplo, temperatura. Temperatura é o Tai Chi. Dentro de temperatura, qual é o Yin Yang? Quente e frio, ou calor e frio, né? Então, esse é um Yin e o Yang. Se você fala de um outro Tai Chi, como, por exemplo, tamanho, e aí você vai ter o Yin e Yang, grande e pequeno, né? Ou então, como você fala, um outro Tai Chi, luminosidade, você vai ter claro e escuro, e por aí afora. Você não pode pegar crianças de mães diferentes e colocar debaixo da saia da mesma mãe, né? Você não pode fazer essa comparação porque não vai dar certo. Você não pode pegar o grande e comparar com o quente, né? Não vai dar certo, não vai ter um Tai Chi, eles vão ficar isolados. Então, o grande compara com o pequeno, né? O claro compara com o escuro e por aí afora. Ok? Então, isso nos indica, não só no exercício, mas que na vida também a fonte talvez de muitos equívocos e problemas que a gente passa é porque a gente não está conseguindo unir o Yin e o Yang respectivo àquele Tai Chi. Às vezes eu estou falando de uma coisa, a outra pessoa está falando de uma coisa completamente diferente, a gente fica discutindo, a gente nunca vai chegar num denominador comum porque a gente está falando de coisas diferentes. Impossível chegar num equilíbrio ali, é impossível fazer um Tai Chi. Eu estou falando de uma coisa, ela está falando de outra. Então não tem relação, né? Certo que não vai ter harmonia. Tá bom? Então como é que a gente vê essa teoria e aplica ela no exercício, né? A gente já entendeu que a ideia aqui é o equilíbrio. É uma relação complementar que gera equilíbrio. Então a gente precisa entender que o Tai Chi e o Yin e o Yang são afiliados a o Yin e o Yang são afiliados a um Tai Chi, a um tema. Então, por exemplo, se eu falo que eu faço um movimento de fechar, eu falo que é Yin. Se eu falo que eu faço um movimento de abrir, é Yang, ok? Se eu faço um movimento de acúmulo, é Yin. Se eu faço emissão, é Yang. Então aqui eu fechei Yin, abri Yang, acumulei Yin, emiti Yang. Ok, dessa maneira os dois combinaram. O problema é que se eu faço abrir Yang, fechar Yin, mas e se eu disser que a abertura é o acúmulo e o fechamento é a emissão? Aí eu troco, né? Antes, cruzar, fechar, Yin, abrir Yang, combinando com acúmulo Yin, emissão Yang. O problema é que agora eu inverti, né? Eu faço abrir, que é um movimento Yang, mas eu estou acumulando, mas acúmulo não era Yin, então qual é o problema aqui, né? Então, o problema aqui é que eu estou falando de Tai Chis diferentes. Se eu estou falando de movimento, abrir é sempre Yang, fechar é sempre Yin. Se eu estou falando de energia, é diferente. Acúmulo é sempre Yin. Mesmo que o movimento seja abrir, mas eu estou acumulando. E fechar, por mais que seja um movimento de característica Yin, eu estou emitindo. E aí, se eu estiver falando de energia, emitir é sempre Yang, por mais que esteja se expressando através de um movimento de fechamento que tem uma característica Yin, ok? Então, não confunda. Se você está falando de movimento, você fala abrir, fechar, dobrar, estender, você está falando de um tipo de Tai Chi. Se você está falando de energia, é outro assunto, é outro tipo de Tai Chi. Então, você está falando de acúmulo e emissão. Por vezes, o fechar vai combinar com o acumular. Por vezes não. Por vezes é o abrir que vai ser a hora do acúmulo. Ok? Então, se você tem essa flexibilidade de alternar de um tema para o outro, de um Tai Chi para o outro, você entende que você não precisa ficar preso ao fato de você estar atrás, acumular, emitir, ao avançar. Você também pode emitir recuando. Você pode emitir estendendo, mas você também pode emitir dobrando, né? Você pode emitir fechando, você também pode emitir abrindo. Ou seja, são Tai Chis diferentes. E as diversas relações plurais de movimento e energia são incontáveis.
né? Então a gente entende que se você clareia bem qual é o Tai Chi que você está falando e identifica o Yin e Yang respectivo, isso pode se aplicar a diversas áreas. E agora a gente segue falando de um tema que são as relações Yin e Yang. A gente estava falando aqui da relação Tai Chi e Yin Yang, mas entre Yin e Yang a gente também tem alguns tipos de relação específica. De maneira geral, a gente tem 5 relações. Eu vou focar aqui em 3, que são as mais importantes, mais comuns. Então, a primeira delas é a relação de interdependência, ou seja, se você fala de Yin, inevitavelmente você considera Yang. Por exemplo, se você fala que hoje é um dia que está muito quente, é porque você já está estabelecendo uma base comparativa de um dia frio ou mais fresco, certo? Se você fala que essa sala aqui ela é grande ou pequena, é porque você está, nas entrelinhas, se baseando num espaço complementar, né, a essa comparação. Então, se a sala é pequena, é porque você está comparando com uma sala grande, né, e por aí afora. Ou seja, se você fala de um, ele é interdependente ao outro. Você fala de um, mas você está falando dos dois ao mesmo tempo, ok? Então, essa é uma relação Yin-Yang. A outra relação Yin-Yang é uma relação de restrição ou equilíbrio, de tal modo que você usa um para restringir ou para controlar, equilibrar o outro. Por exemplo, você está com muito frio, o que você faz? Você adiciona calor, né? Você se cobre, você acende uma fogueira, etc. Você esquenta, né? E por aí afora, né? Se está muito escuro, você não consegue ver direito, o que você faz? Você põe luz, né? Você põe o oposto para dar uma equilibrada naquela situação. Agora, se há uma luz, um holofote ofuscante, foi demais, né? Você retira a luminosidade, que é a mesma maneira de dizer adiciona escuridão, né? São complementares. Então, não só a relação de interdependência, mas também a relação de restrição ou equilíbrio, complementariedade entre Yin e Yang. E a gente ainda tem uma terceira relação entre os opostos, que fala de transmutação, na qual quando chega no extremo, ele se transforma no outro, ele muda a sua natureza. Por exemplo, o dia, quando encerra, o sol se põe e nasce a noite, né? E esse ciclo segue-se ininterruptamente, né? E tantos outros. Por exemplo, você joga um objeto para cima, ele vai ter uma aceleração decrescente, quando chegar no limite ele vai começar a cair e acelerar, né? Ou seja, chegou no limite do alto, ele começa a ir para baixo e por aí afora. Então a gente identifica essas 3 relações no nosso exercício o tempo todo. Por exemplo, se eu chego no limite do avanço, eu não posso mais avançar, né? Eu tenho que começar então a recuar. Se eu chego no limite da esquerda, eu tenho que transformar a esquerda em direita, né? Se eu estou dobrado, eu tenho que me transformar em estendido e por aí afora. Então, isso fala da relação de transmutação. E isso serve também para você identificar estrategicamente a posição, o próximo passo, movimento que o oponente vai fazer. Porque identificando o extremo que ele está, ele só pode fazer uma coisa, né? Se ele está lá atrás, você sabe que ele vai avançar, porque ele não pode mais recuar. Então, isso é só um breve exemplo de como a gente usa essa teoria e essas relações Yin e Yang na prática. Outra relação muito comum, como eu falei, da complementaridade, da restrição, se o oponente avança, você recua, né? Se você avança, o oponente recua. Se o oponente oferece, vamos supor, 10 unidades de energia, você deve absorver, se equivaler a ele, ao oponente, em aproximadamente essas 10 unidades de energia para você se tornar complementar. Se o oponente tem uma aceleração X, você deve se juntar com o oponente nessa mesma aceleração, né? E à medida que o oponente acelera, você freia, né? Você tem uma relação de restrição com o oponente, né? Então, isso também é uma maneira de usar essas relações na nossa prática. E a relação de interdependência é que se eu assumo uma polaridade, o oponente assume a outra. Se o oponente ataca, eu tenho que ser defesa. Se eu ataco, o oponente tem que ser defesa. Ou seja, eu faço uma unidade com o oponente de modo que nós nos tornamos juntos um Tai Chi, Yin e Yang em equilíbrio. Então essa é uma temática que a gente aborda na nossa prática para você treinar com um parceiro, com um oponente, com um colega. E isso não só na arte marcial, mas na vida. Você aprende, você tem recursos
para lidar com qualquer situação. Com qualquer situação inusitada, que muda, se transforma, que te surpreende, você sempre pode se adaptar de modo que você e a situação se tornam um Tahiti. Você tem uma relação, não só com qualquer situação virtual, mas também com as outras pessoas. Você pode se adaptar de modo que você se relaciona com a pessoa e se polariza com ela. E aí, nós que somos praticantes, a gente se empenha em fazer o trabalho de adaptação, de ajustar, né? A pessoa, a situação faz qualquer coisa, se expressa de qualquer modo, a gente só identifica se é interessante ou não permanecer ali, porém, nós praticantes, né, que temos o trabalho de se empenhar em se adaptar àquela situação e transformar aquela relação desequilibrada numa relação equilibrada, ok? Então essa é, de maneira geral, é a temática da nossa arte, para você também vivenciá-la de uma maneira virtual na sua vida, né? Aplicar em outras áreas da vida, nas suas relações, nos seus empreendimentos. Eu não falei ainda sobre duas outras relações, porque não dá para demonstrar muito sozinho, precisa de um parceiro, né, de prática, que é a relação do Yin com Yin, do Yang com Yang, na relação de energia, né? Se o oponente ele vem com um Yang, eu posso usar um Yang mais forte que o dele, e se o oponente suaviza muito enquanto Yin, eu posso ser mais suave que o oponente, fazendo, respectivamente, né, o oponente que era Yin se transformar em Yang por eu ser mais Yin que o oponente. Mas isso talvez tenha ficado um pouco confuso para quem não conhece, eu não vou entrar em detalhes. Okay? Então essa é a teoria do Tahiti e a gente entende o Tahiti como uma unidade e o Yin e o Yang dentro dessa unidade como uma dualidade. Então se você fala de Tahiti, você está falando de Yin Yang, se você fala de Yin Yang, você está falando de Tahiti, eles são as mesmas coisas, porém perspectivas diferentes. Uma é singular e a outra dual, ok? Aí eu falei um pouquinho das relações, Tahiti e Yin Yang, e também das relações entre Yin e Yang. Dei alguns exemplos de como você encontra isso no movimento, no exercício, na prática. A gente também tem a relação do interno e externo e outras mais que eu não falei, porém, acredito que você que está acompanhando o canal é sensível, né? Pode facilmente constatar isso nos outros vídeos. E como isso tudo você pratica em si mesmo, depois com a ajuda de um colega, né, como um dispositivo de treinamento, e isso você pode constatar, aferir, aplicar na sua vida pessoal de outras formas, ok? Então a gente vai ficando por aqui. Essa foi a teoria do Tahiti e do Yin Yang, com a temática do equilíbrio, ok? Se você gostou, curta, compartilhe o vídeo, ajuda a divulgar o trabalho. Se não está inscrito, se inscreva, ativa o sininho de notificações no canal e a gente se vê num próximo vídeo.